Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, mas é algo que eu quero começar a trazer mais, que é livros. E eu voltei a ler esse ano, fazia um tempinho que eu não lia livros físicos, então eu voltei a ler esse ano por causa do BookTok, e assim, eu li alguns livros. De julho pra cá eu li todos esses. Julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Então é isso, eu vou falar pra vocês os livros que eu li. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Ative o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo novo chegar a notificação pra você. E não esquece de me seguir lá no Insta que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Bom, eu li, além desses que eu tenho aqui, 2 livros em PDF, que foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo e Vermelho e Branco e Sangue Azul, que eu não vou falar sobre eles, mas eu avaliei eles, eu tenho aqui todos anotadinhos com as estrelas. Aristóteles e Dante, gente, é o meu favorito, eu favoritei ele, então 5 estrelas. E Vermelho e Branco e Sangue Azul eu dei 4 estrelas. Mas, porque eu achei Vermelho, Branco e Sangue Azul assim, uma vibe muito fanfic, apesar de eu ter amado muito. Eu dei 4 estrelas, porque, enfim, anyway. E agora vamos para os livros físicos que eu tenho aqui. E eu vou tentar deixar na ordem, eu lembro mais ou menos a ordem que eu li. Gente, já ajeitei aqui na ordem e eu vou começar do primeiro, do mais antigo pro mais recente. Então, o primeiro livro que eu li esse ano foi Deixada para Trás, do Charlie Donlia. E eu não superei até hoje esse livro. Gente, sério. Deixa eu ver aqui a minha avaliação pra ele. Foi favoritado, né, obviamente. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Ele é de suspense e eu gosto muito dessa vibe de suspense. O Charlie Donlia, eu acho que se tornou um dos meus escritores favoritos, meus autores favoritos depois desse livro. E ele conta a história da Nicole e da Megan, que são 2 alunas da mesma escola, da mesma vizinhança e tal, de Emerson Bay, e é uma cidade bem pequena, então todo mundo conhece. E essas duas têm uma rivalidadezinha, sabe? Tipo, elas não se gostam muito, e as duas são sequestradas no mesmo dia, no mesmo momento, mesmo horário, tipo, juntas, elas são sequestradas juntas. E 2 anos depois, a Megan consegue fugir do cativeiro, e ela se torna, tipo, uma celebridade na cidade. Ela lança um best-seller contando como foi que ela saiu do cativeiro, que ela conseguiu fugir. Esse livro se torna um best-seller, né? E aí, o que acontece é que eles esquecem da Megan, que continuou em cativeiro, até que a irmã dela começa a investigar o que aconteceu com a irmã dela e por que só a Nicole conseguiu fugir. E aí, gente, olha, tanta coisa acontece nesse livro. Ó, eu coloquei só esses post-its aqui porque, como eu tinha acabado de começar a ler, eu não sabia muito bem o que marcar, se eu marcava os surtos, cenas importantes. Então, mas teve muito mais do que isso, eu marcaria muito mais se eu fosse reler, com toda certeza. E é muito bom. 5 estrelas, então leiam se você gosta de suspense e coisas de assassinato. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de estômago, assim, porque descreve cenas de autópsia e tal, sabe? Porque a irmã da Nicole, ela é... Como é que fala o nome? Ela é aluna de patologia forense, então descreve, tipo, cenas de autópsia de corpos. E é isso, leiam, é muito bom, recomendo. E o segundo livro que eu comprei junto, também do Charlie Donlia, A Garota do Lago, que foi um livro muito famoso no BookTok, né? Que, tipo assim, todo mundo falava só dele. E aí eu comprei, porque eu fiquei super curiosa. E eu posso falar uma coisa. Deixada para Trás é 1000 vezes melhor, viu? Eu acho que esse daqui é bem previsível, apesar de, tipo, ter uma reviravolta e tal. Tipo, você fica, tipo... Quando você suspeita de uma pessoa, depois você fica meio assim, sabe? E depois se torna bem previsível a situação, mas, enfim,
E conta a história da Becca, que é a filha de um advogado da cidade, tipo, um advogado super poderoso. E ela era, tipo assim, aquela menina, a filha dos sonhos, a menina certinha que faz faculdade de direito, tá sempre nos trilhos, até que, pum, ela morre. E aí começam as investigações e que vai contar a história do ponto de vista de uma jornalista que se chama... Gente, faz muito tempo que eu li, por isso que eu não lembro, tá? A Kelsey. A Kelsey, ela acabou de passar por uma situação traumática. Ela ficou algum tempo afastada do trabalho. E aí o chefe dela resolve mandar ela pra investigar esse caso, porque parece ser, tipo, só um assalto que deu errado. E seria um caso leve pra ela escrever. Então o chefe dela manda ela pra essa cidade pra, tipo, ela espairecer, escrever uma coisa de boa, só pra voltar ao ritmo. Só que não é nada disso, a história é muito mais complexa e a Kelsey se envolve emocionalmente com a Becca por elas terem passado por algo parecido. E ele é muito bom, eu dei, deixa eu ver, 3 estrelas por conta de ser bem previsível, eu achei bem previsível. Mas enfim, ó, não tem nem marcação aqui, não sei por que eu não marquei, mas enfim. Depois, o terceiro livro foi Jantar Secreto, outro favoritado desse ano, que é do Rafael Montes, né? Isso aí, que é do Rafael Montes. Eu já comprei outro livro dele, porque eu amei a escrita dele. E ele é um livro, acho que ele é um livro nacional, gente. Eu tenho quase certeza que ele é um livro nacional, por conta da escrita e tal. E o que acontece é que aqui conta a história de 6 amigos que dividem o aluguel de um apartamento no Rio de Janeiro. E todo mês eles dão o dinheiro pro Leitão, que é um amigo deles. E o Leitão fica de transferir o dinheiro pra... como que é o nome? Pra... Ai, gente do céu. Eu não lembro o nome do lugar. Aqui, imobiliária, pra imobiliária. E o que acontece é que em certo dia o personagem principal, que é o menino que eu não lembro o nome de novo, porque eu não sou de guardar nomes, o Dante. A gente vê a história pelo ponto de vista do Dante e ele recebe uma mensagem do moço da imobiliária falando que eles estão com, acho que, 3 ou 6 meses de aluguel atrasado, e aí ninguém sabe o que o Leitão fez com o dinheiro. Até que surge a ideia deles fazerem um jantar servindo carne humana apenas para a elite do Rio de Janeiro. E, assim, é isso. Só isso que eu vou falar, porque esse livro é maravilhoso, gente. A reviravolta do final, você não espera. Se você acertar o final disso daqui, eu te dou um prêmio, porque, assim, quando acabou eu fiquei tipo, gente, que? E aí depois que foi tudo explicado, eu fiquei... Cara, o que aconteceu? Como assim? E ele é muito, muito bom. Ele tem conversa de WhatsApp, a escrita dele é muito maravilhosa, bem abrasileirada, sabe? E, assim, maravilhoso, recomendo muito. Vocês vão amar. Mas, esse livro aqui, eu acho que você tem que ter um estômago muito forte, porque ele tem umas cenas bem assim, sabe? De arrancando órgãos humanos, sabe? Essas coisas bem pesadas mesmo. Então, se você tem gatilho com isso, não leia, porque ele tem umas cenas bem pesadas que eu quase vomitei lendo. Mas, enfim, ele é muito bom de qualquer forma. Aí, o próximo foi um livro que, assim, também foi por causa do BookTok, que tava muita gente falando. E, assim, eu me decepcionei muito, gente. Eu me decepcionei muito com esse livro. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Não, 2,5. 2 estrelas e meia, porque é O Homem de Giz, do C.J. Tudor. E assim, gente, teve uns surtinhos assim nesse livro, mas eu achei muito, sabe, nada a ver, entendem? Tipo, eu não achei que me prendeu. Ele me prendeu a história toda, mas eu achei um pouco confusa, um pouco... o final não faz muito sentido, eu não entendi muito bem a história. Não sei se foi o meu modo de leitura, mas eu não gostei. E conta a história, tipo, de 4 amigos.
Eu acho que são 4 amigos que, quando eles são pequenas, crianças, eles encontram vários desenhos de homens de giz desenhados no chão, apontando um caminho, e conforme eles seguem esse caminho, eles chegam até um corpo esquartejado na floresta. E depois disso, esse caso acaba não tendo um desfecho e ninguém nunca descobre quem foi que matou a menina do corpo. E depois de anos, depois que esses meninos já cresceram, aconteceu muita coisa, eles se separaram, eles começam a ver esses homenzinhos de novo. E aí começa a desenrolar a história, mas eu achei muito, sei lá, sabe? Não gostei não. 2 estrelas e meia. O próximo, eu preciso assim, sabe? Respirar uma água. Porque pra falar desse livro, assim, tem que ter psicológico, é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Assim, esse livro foi favoritado, porque não tem como você ler esse livro e não favoritar ele. Olha o tanto de post-it. Estão vendo aqui? Ó. Isso tudo são surtos, cenas que eu fiquei tipo, sabe? Os 7 Maridos de Evelyn Hugo conta a história da estrela hollywoodiana Evelyn Hugo, que ao longo da sua carreira ela teve 7 maridos. Só que ninguém sabe a verdadeira história dela. Todo mundo pensa que ela se casava por dinheiro, que ela era muito bonita e por isso estava sempre trocando de maridos, mas não é nada disso. A verdade, eu não vou falar porque, né, seria um spoiler. Eu sei que, assim, esse livro, quando você começa a ler e você quando cai a ficha sobre o que é esse livro de verdade, você fica tipo... A vida já não faz sentido a partir do começo do livro. Quando você termina, você quer se jogar de um precipício, porque, cara, a história dessa mulher, eu nunca superei essa personagem que você odeia a Evelyn ao longo do livro e ao mesmo tempo você pensa que mulher maravilhosa, que mulher espetacular, gente, que rainha. E aí depois eu tenho nojo dela, eu tenho nojo da Evelyn, ao mesmo tempo eu amo essa mulher e eu acho ela um ícone, apesar de ela nunca ter existido. E esse livro é da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que tem outros livros dela também bem falados no BookTok, mas eu não lembro quais são. Enfim, leiam. Gente, esse livro aqui, sério, com certeza é um dos meus favoritos lidos esse ano. E assim, nunca vou superar a Evelyn e toda a história dela. É maravilhosa. Leiam, viu, meus amores? O próximo também foi um pouco decepcionante. Eu dei, deixa eu ver aqui, 2 estrelas e meia também, que foi Garota em Pedaços, da Kathleen Glasgow. E assim, conta a história da Charlotte Davis. A história começa no momento em que ela tenta cometer suicídio. Ela tenta se matar e ela é internada numa clínica psiquiátrica de recuperação apenas para pessoas que se automutilam em vários termos. Então pode ser se queimar, se cortar, enfim, qualquer jeito que a pessoa se machuque a ela mesma. E ela inicia um tratamento e quando ela começa a melhorar, o convênio da avó dela não paga mais a clínica, eles param de pagar a clínica e ela é obrigada a ir embora. E aí ela decide se mudar e recomeçar a vida dela. Só que assim, aqui fala que é um romance. Pra mim, esse livro não é um romance. Pra mim, ele trata de um relacionamento extremamente tóxico e abusivo pela parte da Charlotte. Aliás, um relacionamento da Charlotte com outro cara que é extremamente abusivo e tóxico. Eu não chamaria isso daqui de um romance com toda certeza. E eu achei muito também aleatório, eu não entendi muito bem a história, porque acontece muita coisa, mas tipo, é um final muito solto, eu achei, na minha opinião. Então eu dei 2 estrelas e meia. Apesar de ser um livro que me ensinou muitas coisas, eu não leria de novo. E não, tipo, eu recomendaria pra algumas pessoas, mas... sabe, não seria o primeiro que eu recomendaria. Agora, gente, olha, os dois, olha,
esse daqui, eu acho que é um dos mais famosos livros do BookTok e que eu também me decepcionei muito, muito mesmo, que é... Deixa eu ver quantas estrelas eu dei. Eu dei 3 estrelas por conta da escrita e tal, mas, assim, eu não leria de novo, não te recomendaria ler também, viu? Que é Mentirosos, da Lockhart, não sei. Mentirosos conta a história da família Sinclair, que é uma família extremamente rica e que possui uma ilha particular onde todos os anos eles vão passar o verão. Até que a nossa personagem principal, que é a Cadence, sofre um acidente em um dos verões e ela perde a memória do que aconteceu e depois ela fica alguns anos sem ir nessa ilha, sem voltar lá, até por recomendação médica e depois até que ela convence a mãe dela a deixar ela voltar pra ilha e ela começa a se lembrar do que realmente aconteceu. E assim, o que eu achei desse livro? A escrita dele é maravilhosa, os personagens são bons, eu gostei de tudo, mas eu achei que, assim, o plot é muito previsível também, sabe? Tipo, chegou um ponto da história em que eu meio que já sabia qual seria o final, eu meio que já falei, é isso. E no final era, sabe? Então, tipo, é um bom livro, eu recomendaria pra você, mas é um final bem previsível, na minha opinião. O último livro que eu terminei essa semana, e assim, tô extasiada, que é Um Mar Sem Estrelas. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque não chega a ser um favorito, mas ele é um livro maravilhoso. Tipo, 4 estrelas e meia, né, eu dei. 4 estrelas e meia que eu dei. Ele é da Erin Morgenstern. E, gente, esse livro aqui, olha... Temos aqui vários post-its, eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem muito bem, mas temos muitos post-its, porque, assim, surto atrás de surto, de verdade. Esse livro, eu acho que pra algumas pessoas vai ser muito confuso por conta da quantidade de metáfora. Tipo, ele tem uma escrita muito maravilhosa, tem alguns elementos fantásticos, então ele não é um livro de fantasia, apesar de ter muitos elementos fantásticos. Então, tipo, não tem criaturas mágicas, fadas e tal, mas tem aquele toque de fantasia, entendeu? Ele conta a história do Zachary Ezra Rawlings, que é um estudante de... eu não lembro. Ai, meu vizinho resolveu escutar música agora, então se atrapalhar o áudio, ignorem, tá, por favor. Ele estuda videogames, alguma coisa com videogames, acho que ele desenvolve jogos, alguma coisa assim. E certo dia ele está na biblioteca da sua faculdade e ele acha um livro muito misterioso que só tem escrito na página o título do livro, mas não tem autor, não tem editora, não tem nada, só o título e nada mais. E... ai, voltei. Gente, falei muito, minha garganta bugou. Então, ele encontra esse livro misterioso e ele fica, tipo, sabe, muito intrigado. E ele decide pegar esse livro pra ler, né? Ele começa a ler ali na biblioteca, mas não termina. Então ele decide levar pra casa. Só que quando vai registrar o livro que ele pegou, aquele livro não está registrado no sistema da biblioteca, não tem nada sobre ele. Mas a moça deixa ele levar por conta dele já ser conhecido ali. E quando ele começa a ler esse livro, ele percebe que são histórias soltas, não dá pra entender muito bem, tem páginas faltando e tal. E ele chega a uma história da infância dele. E ele fica tipo, gente, o que essa história tá fazendo aqui? É uma história muito específica que ninguém sabe o que aconteceu da infância dele. E aí, depois disso, começa a acontecer muitas coisas, ele encontra muitas pessoas, descobre sociedades secretas, bailes de máscaras, e aí vai desenvolvendo a história. E, gente, ele é maravilhoso, esse livro. E eu dei 4 estrelas e meia por conta do final. O que eu achei que o final não focou tanto no Zachary, entende? Tipo, eu achei que poderia ter focado mais no Zachary do que na Mirabel, e foi na onde focou mais o final, eu senti. Então eu achei mais, sabe,
o finalzinho me decepcionou um pouquinho. Mas enfim, ó, muitos surtos também, muitos post-its, porque ele é muito bom. E assim, tem um romance. Esse livro acabou comigo no romance. O romance não é o principal do livro, não, sabe, não vai ser o principal assunto tratado no livro, com toda certeza, mas é um romance que eu achei super bem desenvolvido, sendo que ele não é o principal da história, sabe? E assim, me conquistou muito esse livro, eu achei muito maravilhoso e recomendo super pra vocês, 4,5 estrelas. Isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam aqui embaixo no canal, ative as notificações pra sempre que sair vídeo novo aqui, o YouTube te notificar. E não esquece de me seguir lá no Insta, que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, tipo, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, porque eu não leio muitos livros em um mês só, tá, gente? Tipo, esse daqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 livros em 4 meses, então assim, né, tem gente que lê mais. Então, quando eu for juntando mais livros, eu vou trazendo aqui pra vocês e vou, né, dando o feedback. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o nome certinho de todos os livros aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem comprar. E é isso, um beijo e tchau!